Fala, Fogão! Aproveitando o confronto que teve entre Botafogo e São Paulo no Newton Santos nessa segunda-feira, com vitória do Botafogo por 1-0, os dirigentes do Tricolor do Morumbi e do Glorioso se reúnem nessa terça para poder debater pessoalmente a transferência de Canu. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que, segundo o Info Botafogo, o Caio Alexandre teria uma proposta de 3,5 milhões de dólares para poder se transferir para os Estados Unidos, e a negociação, inclusive, estaria bem adiantada. Quero comentar também que o Robson, atacante do Curitiba, rescindiu seu contrato, encerrou seu contrato com o Coxa. E vale lembrar, o Botafogo estava bem perto de anunciar o jogador. Podemos ter novidades aí nos próximos dias. Para fechar, quero comentar aqui que o Botafogo fez uma sondagem pelo Gustavo Coutinho, atacante que está na Cabo Friense, pertence ao Fortaleza e, logicamente, chamou a atenção pelo número de gols marcados. Foram 13 em 22 jogos. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te convidar para a live de hoje aqui no canal, 8 da noite. A gente vai ter o Papo Alvinegro número 4, onde a gente vai poder debater tudo o que está acontecendo no Botafogo nesses últimos dias. Então fica o convite, 8 da noite, é só chegar aqui no canal e entrar na conversa. Dito isso, vamos em frente para o primeiro destaque aqui desse vídeo, justamente essa possível proposta pelo Caio Alexandre no valor de 3,5 milhões de dólares, o que dá cerca hoje de 19 milhões de reais. Sinceramente, o Caio Alexandre ele tem potencial para valer muito mais do que isso, e o Botafogo poderia tentar conseguir um valor superior, até porque com a queda de arrecadação que a gente vai ter com essa queda para a segunda divisão, vender bem alguns jogadores que têm valor de mercado, caso por exemplo do Canu e também do Caio Alexandre, é muito importante. Não foi revelado o nome dessa equipe dos Estados Unidos, a equipe logicamente disputa a MLS, que é a primeira divisão americana, e a gente pode ter algumas novidades em relação à possível saída do Caio Alexandre já nesses próximos dias. A informação dá conta de que a negociação estaria bem adiantada. O Botafogo, logicamente, busca fazer caixa, precisa fazer dinheiro para poder manter as contas em ordem, dar uma equilibrada aí na parte econômica da operação. Essa queda para a segunda divisão realmente complica bastante o lado financeiro do Botafogo, que já é muito delicado, conforme a gente bem sabe. Outro ponto que eu quero destacar aqui é justamente essa reunião entre os dirigentes do São Paulo e os dirigentes do Botafogo, aproveitando, claro, esse confronto que teve na segunda-feira. É a primeira vez que os dirigentes vão se encontrar pessoalmente para poder debater a transferência do Canu. Lembrando aqui que o Botafogo inicialmente tinha estipulado o valor do Canu, do passe do Canu, em 18 milhões de reais. Por 50% havia pedido 9 milhões, o São Paulo fez uma proposta de 3 milhões e 200, depois o Botafogo pediu 6 milhões e o São Paulo então ofereceu 4 milhões e 200. Podemos ter novidades também em relação à venda do zagueiro. A proposta financeira para o Canu é muito interessante e, logicamente, o Botafogo precisando de dinheiro vai acabar vendendo o zagueiro por um valor também que eu considero bem inferior. Essa venda do Caio Alexandre por cerca de 19 milhões de reais e o Canu por cerca de 4, 5 milhões de reais é muito abaixo daquilo que ambos os jogadores têm potencial para valer. Só pegando aqui um comparativo, o Botafogo vendeu o Igor Rabelo para o Atlético Mineiro por 3 milhões de euros. E se você vender o Canu por 4 milhões e 200 mil reais, isso dá muito menos de 1 milhão de euros. Ou seja, o Canu não vale tão menos assim do que o Igor Rabelo. Essa é a grande realidade. Tá certo que o Botafogo caiu para a segunda divisão, isso pode desvalorizar os ativos, mas ainda assim é uma queda muito considerável em termos de valores. O Igor Rabelo e o Canu, tecnicamente falando, não são tão diferentes assim, pelo menos essa é a minha visão. E no valor de mercado não faz o menor sentido um sair por 3 milhões de euros, enquanto o outro pode sair por, sei lá, 700 mil euros. Não faz o menor sentido, sinceramente, e a gente precisa rever a nossa política de vendas. Precisamos de dinheiro, mas ao mesmo tempo temos que saber vender os nossos jogadores. Outro ponto que eu quero destacar aqui é justamente o interesse do Botafogo, a sondagem que o Botafogo fez pelo Gustavo Coutinho, atacante de 22 anos que pertence ao Fortaleza, está emprestado para a Cabo Friense para a seletiva do Campeonato Carioca. O contrato dele com a Cabo Friense iria até abril, mas como a Cabo Friense não conseguiu se classificar para a fase principal do Campeonato Estadual, ele deve retornar ao Fortaleza. O Botafogo não foi o único time que mostrou algum interesse no Gustavo Coutinho. O Vasco também fez uma sondagem. Essa pelo menos é a informação que chegou para todo mundo. E logicamente,
o atacante que tem 13 gols em 22 partidas, com 22 anos de idade, pode vir a ser um jogador interessante. Óbvio, não é um jogador para ser titular do Botafogo, ele chegaria para brigar por posição, isso é mais do que evidente. A gente tem o Rafael Navarro, tem o Matheus Nascimento, né, um garoto aí que tem muito potencial. Tem também o Matheus Babi, que fez um belo gol de cabeça ontem e tem a chance de permanecer no Botafogo. E esse Gustavo Coutinho, caso venha a ser contratado, ele logicamente não chegaria para ser titular absoluto. E sinceramente, eu acredito que se for para trazer mais um atacante, tem que ser um cara aí realmente de nome. Por exemplo, o Marcelo Moreno foi oferecido ao Botafogo. Eu sinceramente não contrataria o Marcelo Moreno, mas não dá pra negar que o Marcelo Moreno no futebol brasileiro tem algum nome. Então é muito importante que o Botafogo, se for contratar um atacante, que não saia contratando mais uma aposta. As apostas a gente já tem no nosso próprio elenco. Que você possa então contratar um cara que chegue para ser titular e resolver a nossa vida lá na frente. Vale também destacar aqui em relação a essa busca do Botafogo por atacantes, a situação do Robson. Ele tinha contrato com o Curitiba até o fim do Campeonato Brasileiro, esse contrato foi encerrado antes da última rodada e agora ele está livre no mercado. Em relação ao interesse no jogador, vale lembrar que Botafogo, Fortaleza e Cuiabá demonstraram interesse, mas a proposta do Botafogo, segundo informações, havia sido mais interessante. E a contratação do Robson estava muito bem encaminhada. Mas com o anúncio do Marcelo Chamusca, ele vai fazer uma avaliação desses potenciais nomes que o Botafogo já vinha negociando. E a gente não sabe ainda se o Robson vai chegar no Botafogo. Os números do atacante pelo Curitiba foram muito interessantes. Em 67 partidas foram 20 gols marcados. No Campeonato Brasileiro, 8 gols marcados. A característica mais interessante do Robson é o chute de fora da área. E além disso, é um jogador que não tem medo de arriscar. Algo muito importante no futebol para que você possa realmente levar perigo ao gol dos adversários. A gente cansa de ver jogador no Botafogo que ao invés de arriscar uma jogada, toca para trás e vai voltando o jogo, e quando a gente vê a bola tá lá no goleiro de novo. Então, ter no elenco jogadores que não tenham medo de partir para cima, de arriscar uma jogada, uma finalização de fora da área e que peguem bem na bola, como é o caso do Robson, com certeza seria uma grande adição ao nosso elenco. A torcida do Curitiba criticava bastante o Robson em termos de gols perdidos, mas ainda assim, conforme eu já disse aqui no canal, eu prefiro ter no elenco do Botafogo um jogador que pode perder o gol, mas que não tem medo de arriscar e tentar a jogada, do que aquele que sequer tenta, que prefere tocar para trás e para trás e para trás toda hora. Enfim, é a minha opinião sobre isso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer em relação ao Robson. Tá livre no mercado agora. Com toda certeza vão chegar algumas propostas para o jogador. E se o Botafogo tiver de fato interesse na contratação do atleta, não podemos perder tempo. Para fechar, eu quero compartilhar com vocês aqui um dado bem interessante. O Matheus Babi, com esse gol que ele fez diante do São Paulo, ele chegou a 10 gols na temporada. E vale lembrar que o Pedro Raul, antes de ser vendido, ele também marcou mais de 10 gols. Se não me falha a memória, foram 12 gols marcados pelo Pedro Raul. Há quanto tempo a gente não vê no Botafogo dois centroavantes marcarem pelo menos 10 gols numa mesma temporada? Se você somar os gols de Pedro Raul e Matheus Babi, são 22 gols marcados pela dupla. E há muito tempo a gente não via isso. O que me leva aqui a comentar o seguinte: num time organizado, pode ter certeza que Matheus Babi e Pedro Raul fariam mais gols ainda. Se eles conseguiram fazer esse número de gols num time totalmente bagunçado, você imagina esses dois centroavantes, e eu não tô aqui dizendo que são excelentes jogadores, tô simplesmente apontando um fato. Num time bagunçado, um fez 12 e o outro fez 10. Num time organizado, onde a bola chega com qualidade o tempo inteiro, a tendência natural seria esses dois jogadores fazerem muito mais gols do que fizeram nessa temporada. Então fica aqui esse destaque. O Botafogo precisa sim reforçar o seu elenco, reforçar em todos os setores, conforme o próprio Marcelo Chamusca comentou, mas ainda assim não podemos desconsiderar que mesmo com a péssima temporada do Botafogo, os dois centroavantes que a gente tinha no elenco marcaram pelo menos 10 gols. Então isso prova realmente que o Botafogo deixou muito a desejar na construção do jogo e principalmente lá atrás protegendo a casinha, porque a nossa defesa virou uma verdadeira peneira. Poderia ter sido muito diferente a nossa história no Campeonato Brasileiro se, taticamente falando, pelo menos um dos profissionais que trabalhou no Glorioso conseguisse ter dado aquela consistência necessária pra gente ser competitivo. Essa é a sensação que me dá. Mas eu quero saber de você, Fogão, o que você pensa a esse respeito? O que você acha dessa possível venda do Caio Alexandre por esse valor? A possível venda do Canu também. Ao longo desse dia a gente pode ter novidades em relação à transferência do jogador. E também o interesse do Botafogo tanto no Gustavo Coutinho quanto no Robson. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez fica o convite para você participar da live de hoje aqui no canal, 8 da noite, nosso Papo Alvinegro número 4. Eu aguardo vocês hoje à noite aqui no canal.